Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 1 até o 8. Eu fico impressionado, meus irmãos, com essa passagem do Evangelho. Um homem paralítico que é levado em direção a Jesus para ser curado da sua paralisia. Jesus olha para o homem e diz simplesmente isso: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Era para Jesus dizer para aquele homem o seguinte: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Jesus só falou isso para mostrar para as autoridades religiosas daquele tempo, em especial os mestres da lei, que não acreditavam que Jesus é Deus e que Jesus estaria blasfemando, dizendo simplesmente isso: os teus pecados estão perdoados, porque só Deus pode perdoar os pecados. E aí Jesus, vendo os pensamentos deles, Jesus olha e diz: então tá bom, uma vez que vocês acham que eu não tenho o poder de perdoar os pecados, então levanta-te e anda. E o homem se levanta, e aí agora Jesus prova para eles que ele tem o poder de perdoar os pecados, porque ele tem o poder de curar também. Estão entendendo a dinâmica dessa passagem do Evangelho? Nós não podemos, irmãos, ter pecados. Nós não podemos pecar. Nós precisamos estar sempre em estado de graça. Vocês observem que Jesus não estava preocupado com a cura do corpo daquele homem. Jesus estava preocupado com a salvação dele. Ele precisava ser salvo e Jesus dá o perdão, porque a paralisia maior dele era a paralisia da alma. Um homem paralítico, poderíamos dizer, mas que pecado esse homem poderia ter? Mas Jesus sonda os corações. Jesus sonda os pensamentos. Só Jesus, só Deus pode penetrar nos nossos pensamentos. Nem o diabo tem essa capacidade.
Deus que é Deus tem, e Ele sabe. Ele sabe o que nós vivemos e Ele sabe o que nós andamos Ele sabe do que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos escondido, que pode ser que esteja escondido realmente de qualquer pessoa humana, de Deus não se esconde. Deus quer perdoar os nossos pecados. A única forma, meus irmãos, de nós entrarmos no céu, se assim você acredita que existe o céu, e se você está querendo ir para o céu, a única forma de se entrar no céu é sem pecado. E Jesus, ele na cruz, ele veio ali, e na cruz, quando ele derrama o sangue, e ele dá o último suspiro, e ele entrega a sua alma para Deus, ali ele perdoa os nossos pecados. E ele não quer mais que nós pequemos. Mas diante da nossa fraqueza, nós continuamos a pecar. E ele quer nos perdoar. No capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, logo depois que Jesus ressuscita e ele vai se encontrar com os apóstolos que estavam no cenáculo, lá vai dizer que Jesus soprou sobre ele, dando o seu Espírito, dando o Espírito Santo, e em seguida Jesus disse: a paz esteja convosco. E ele disse: aqueles a quem perdoar-lhes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. E ali Jesus estava instituindo o sacramento da confissão, que infelizmente é negado pelos protestantes. Nós católicos não podemos nos deixar influenciar pelos protestantes, porque uma das coisas também que Martim Lutero fez foi justamente retirar os sacramentos, com a exceção lá do batismo, retirar o sacerdócio, no caso, o sacramento da ordem, o sacramento da Eucaristia e tudo mais. E Lutero dizia que não haveria necessidade de ir ao encontro de um sacerdote que é um ser humano igual a todos para perdoar os pecados. E os protestantes acabaram entrando nessa história e vivem dizendo que para se confessar é só chegar no quarto e ali se confessa e pede perdão a Deus e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Quero dizer para você que não é assim. Para nós recebermos o perdão de Deus que já foi dado na cruz, é preciso que nós busquemos o sacerdote, o ministro de Deus, devidamente ordenado na Igreja Católica. E ali, o sacerdote, quando o penitente chega devidamente arrependido dos seus pecados, depois que ele confessa, ele fala ali: fiz isso, fiz aquilo, estou arrependido de tudo isso que eu fiz. E aí a pessoa, depois de ter falado, o sacerdote pede que ele reze o ato de contrição, e depois de ter rezado o ato de contrição, o sacerdote absolve. Então, a pessoa chega diante do sacerdote, o ministro de Deus, devidamente ordenado
na Igreja Católica, ela confessa os seus pecados porque ela está arrependida. E o sacerdote, depois de ouvir a confissão, ele diz: reze o ato de contrição. Existem vários atos de contrição. Um dos atos de contrição que as pessoas deveriam rezar seria esse: Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por verdes vós que sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido, pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais os tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Isso é um dos atos de contrição. Existem muitos outros atos de contrição. E aí, depois que a pessoa ela reza o ato de contrição, o sacerdote dá a devida penitência para ela. Porque todo pecado cometido é necessário também que o pecador, o penitente, faça a reparação do pecado cometido. E aí o padre dá ali a penitência que deve ser cumprida. Se o sacerdote dá a penitência e você não cumpre, você vai ter que pagar essa penitência lá no purgatório. Então, se você cometeu se você se confessou e não cumpriu a penitência, você deve se confessar dizendo para o sacerdote: eu não fiz a penitência que o sacerdote pediu para mim. Daí o sacerdote vai renovar e vai dar a penitência, outras penitências, ou até mesmo vai perguntar qual foi a penitência que o sacerdote deu. Aí você vai dizer, o padre vai dizer, então cumpra essa penitência, e ele vai dar mais outra penitência, no caso da confissão que você estaria fazendo naquele momento. E aí, depois que você se confessa ao padre, aí você estaria arrependido, o sacerdote pede o ato de contrição e dá a penitência, aí o padre absolve. Aí ele vai dizer assim: Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode ser também que o sacerdote queira dar a absolvição em latim. Então ele vai dizer: Deus Pater misericordiarum, qui per morte et resurrectione Filii sui, mundo sibi reconciliavit et Spiritus Sancto, infundit in remissionis peccatorum per ministerium ecclesiae indulgentia tibi tribuate in pace. Et ego te absolvo a peccatis tuus, em nome de Patris et Filho e et Spiritus Sancti. Amém. E a partir desse momento você estará absolvido dos seus pecados. A partir desse momento você vai estar reconciliado com Deus. A partir desse momento o céu se abrirá. A partir desse momento, se você chegasse a morrer, você iria para o céu.
Está entendendo, meus irmãos? E o que é que o demônio tem feito? Então, voltando ao evangelho de hoje, vejam só. O homem estava paralítico. O paralítico não consegue andar. Sabe o que é que o diabo está fazendo? Ele está colocando uma paralisia espiritual e está fazendo com que você não busque o sacerdote para se confessar. E ele vai dizendo, não tem problema, você está bem, você participa na igreja, você tem um trabalho na igreja e tal. Você não precisa se confessar. Ele impede a pessoa de buscar a confissão. Os paralíticos. O paralítico não anda. O paralítico espiritual é aquele que não anda, não vai ao encontro do sacerdote para se confessar. Primeiro, o diabo coloca medo. Segundo, o diabo coloca aquelas ideias protestantes. Você vai se confessar com um homem? Se confessa diretamente a Deus. Depois ele vai dizer que você não tem pecado. Você não tem pecado? Eu não tenho pecado? Claro que eu tenho. Ou, ao mesmo tempo que estou falando aqui, já estou me avaliando, já está chegando a hora de eu buscar um sacerdote para me confessar, porque o sacerdote não se absolve sozinho, ele precisa da absolvição de outro sacerdote. E eu já me programei de 15 em 15 dias, eu procuro me confessar. Graças a Deus não tenho caído em pecados mortais, meus irmãos. É uma graça. E tenho lutado para não cair em pecados graves. Mas eu preciso estar sempre em estado de graça, cada vez mais em estado de graça. Porque o diabo, ele não quer que nós nos dobremos diante de Deus, como ele não se dobra. Então ele não quer. Ele não quer que nós reconheçamos que nós somos pecadores. Então ele vai nos paralisando. É isso que o demônio quer. Porque ele quer que nós sejamos como Deus. Foi isso que ele fez com Adão e Eva lá no paraíso. Quando seduziu Eva a comer o fruto, ele disse, sereis como Deus. Hoje, no mundo, os homens estão querendo ser como Deus, estão querendo tirar Deus do seu devido lugar, embora ele nunca vá conseguir fazer isso, mas eles estão fazendo isso, estão fazendo com que Deus não seja mais o Senhor. Os homens estão num orgulho grande, num orgulho espiritual. Nas aparições de Nossa Senhora, ela tem sempre recomendado e tem falado sobre isso. Os homens estão querendo ser deuses. Deus é um só, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra coisa que o demônio tem colocado e nos paralisando é dizendo assim, não me arrependerei. Os homens pecam e dizem, não me arrependerei do pecado cometido. E as leis civis têm beneficiado para que os homens pequem. Aí vem o aborto, o adultério, os benefícios na cabeça dos homens, né, do adultério, do aborto, essa situação aí de homem com homem, mulher com mulher, e já estão partindo agora para os animais. Já existem até pessoas casando com árvore e com animais. Meu Deus do céu, o benefício que está sendo, que na verdade é um malefício para o homem, e os pecados vão se multiplicando, os pecados vão aumentando, e os homens não procuram o sacerdote para pedir perdão dos seus pecados. Da mesma forma como Satanás disse, não te servirei. Assim está o ser humano
indo também nesse caminho, não te servirei, não servirei a Deus, e não querem servir a Deus, e estão dizendo que Deus não existe, e não vão na missa, e não rezam mais. E aquele veneno do orgulho, da prepotência, tomando conta cada vez mais do coração do homem, como irão se salvar? Como irão para o céu sem confissão? Como uma pessoa vai entrar no céu sem se confessar? E tem pessoas que dizem, eu não tenho pecado, mas será que você não tem pecado? Só a Virgem Maria. Depois de Deus, só a Virgem Maria. Que não tem pecado, os anjos, né, que estão lá no céu. Mas eu estou falando a nível de humanidade. Imaculada Conceição, sim. Mas nós somos pecadores, nós pecamos. É preciso fazer um verdadeiro exame de consciência. E se você não consegue encontrar seus pecados, pega aqueles exames de consciência que tem e vai rezando, vai lendo e rezando. E você vai encontrar aqueles pecados, coisas até que você fez no passado que você nem lembrava e você não havia confessado. Aqui eu não estou falando daquelas pessoas que ficam com escrúpulo e cometeu alguns pecados muito graves, já se confessou, não cometeu de novo, quer confessar de novo. Não, se você já confessou e você não cometeu de novo, não precisa se confessar. Você está com um sentimento de culpa e o demônio fica ali te atormentando para você não viver a paz que o Senhor já deu diante da absolvição que você já recebeu. Mas aqueles que não confessaram, é preciso se confessar. Não deixe Satanás te paralisar, fazendo com que você não ande e não vá ao encontro do sacerdote para pedir perdão dos seus pecados. Tem aqueles que dizem, não me confessarei, porque não há necessidade de confissão mais. Meus irmãos, há necessidade e Jesus quer salvar a tua alma. Não se perca. Porque assim como Jesus falou para aquele homem que estava com essa paralisia, e Jesus olha para ele e diz simplesmente isso: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Lamentável aquelas pessoas que já têm anos e mais anos sem se confessar. Deus está dando a oportunidade, está chamando e a pessoa não vai e o tempo dela está se acabando. E morrer sem a confissão é o inferno certo, é a condenação certa. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A hora é agora, porque pode ser que um depois não venha.